Muito bem, vamos fazer agora o aplicativo que permite eu controlar a velocidade com que o LED do Arduino vai piscar. Vai ser um aplicativo muito similar ao anterior. Vamos começar inserindo a organização horizontal, que vai ser similar, na verdade, vai ser a programação dele, né? A aparência dele vai ser um pouco diferente. Então vamos já inserir aqui a largura preencher principal e dentro dessa organização horizontal eu vou colocar uma legenda e à direita da legenda eu vou inserir uma caixa de texto. A legenda vai ter um texto IP Arduino, que vai ser o endereço da nossa placa Arduino. A caixa de texto em si eu vou renomear para IP Arduino. Eu vou colocar ela com a largura preencher principal. Abaixo dela eu vou começar a fazer aqui fazer o nosso deslizador. Então primeiro eu coloco uma legenda, que aqui eu vou controlar o tempo, e abaixo disso aqui nós vamos colocar de novo uma organização horizontal. Eu vou colocar 3 elementos um do lado do outro aqui, mas primeiro eu vou colocar preencher principal e no organizador em si eu vou colocar 2 legendas e depois eu coloco um deslizador no meio delas, desse jeito. A legenda da esquerda vai ser o meu limite 1. Esse limite 1 vai ser o tempo mínimo que eu quero que ele pisque. Então eu vou colocar 100. E no deslizador eu vou chamar ele de tempo. E vou ajustar aqui. O valor mínimo dele vai ser 100 e o valor máximo dele vai ser 2000. E eu quero que ele tenha a maior largura disponível também. E a posição do indicador eu coloco como 500, que é a posição inicial. E a legenda da direita eu vou chamar de limite 2. E eu vou fazer com que o texto seja 2000. Então eu vou variar o tempo aqui entre 100 milissegundos e 2000 milissegundos. Ou seja, desde piscar no intervalo menor até o intervalo maior. Então aqui fica mais rápido e aqui fica mais lento. Então vamos colocar aqui mais uma vez um arranjo para a gente receber as mensagens que a gente vai receber da Arduino, né? Para a gente exibir as mensagens da Arduino. Então eu vou trocar o texto aqui dessa legenda, vou trocar o texto para mensagens enviadas e vou colocar aqui um outro tipo de arranjo que é Vertical Scroll Arrangement. Esse Vertical Scroll Arrangement é uma maneira de fazer com que isso daqui tenha uma barra de rolagem que não interfira no de cima. Então vou colocar uma outra legenda aqui dentro do Vertical Scroll Arrangement e vou fazer com que essa legenda tenha preencher principal e largura também preencher principal. E vou fazer com que o Scroll Arrangement também tenha preencher principal na altura e na largura. E aqui eu quero que não tenha texto nenhum. Vou renomear isso daqui para histórico, para a gente poder manipular depois. E aqui só está faltando 2 componentes invisíveis, que é o web e um componente de notificação. Muito bem, vamos programar agora. Vamos em blocos. Eu começo criando variáveis globais, bem similar ao outro, né? Então eu vou precisar de um IP Arduino e aqui
Vou chamar a variável de frequência, né? Frec. Qual o intervalo em milissegundos que eu quero que o LED pisque? Vou fazer de novo a mesma função para acionar o LED. A gente tem que colocar um valor aqui, né? Aqui em frec vai ser um número, né? Não um texto. Que a gente vai colocar depois. Então, voltando aqui para a função que a gente vai chamar de acionar LED. Então, vamos fazer do mesmo jeito que a gente tinha feito antes, né? A mesma lógica. A gente vai alterar a propriedade URL do componente 1 para uma junção de coisas, né? Então, vou colocar aqui uma caixinha de texto, aqui eu vou colocar a cadeia. Mais uma vez, nós vamos usar vários parâmetros aqui. Então, a gente vai usar o IP do Arduino. Vamos usar uma caixinha de texto e vamos usar uma frequência. Então, mesmo que a gente colocou no anterior, http e aqui barra frec igual. Então, só arrastar para cá e aí nós formamos a URL. E por fim, vamos acionar a função web1.obter. Onde que a gente chama essa função acionar LED? Então, toda vez que aquela barrinha for alterada, então a gente vai usar aqui no componente tempo, quando tempo.posição alterada, e aí a gente tem disponível a posição do indicador. Então vamos precisar colocar o IP certo da Arduino aqui. Então vamos ajustar para IP arduino.texto. Aí vamos ajustar também essa variável aqui para a posição do indicador, que vai ser o númerozinho entre 100 e 2000. E vamos acionar o LED. Chamar acionar LED. Então, como eu disse antes, a programação desse aplicativo vai ser bem similar à anterior, só que a gente vai acessar uma URL para um evento diferente. Mas é bem parecido. Da mesma forma que antes, eu vou criar uma função para exibir coisas. Então, exibir o primeiro parâmetro aqui, o segundo parâmetro, e aí eu vou chamar o URL e o segundo parâmetro conteúdo. Vou usar do mesmo jeito que antes, eu quero manipular o histórico, né? Então vamos colocar aqui. Então o que a gente vai querer o tempo inteiro é ajustar a propriedade texto do componente histórico. Como a gente colocou o histórico sozinho aqui, sem o cabeçalho separado, a gente pode fazer ligeiramente diferente isso daqui. Então o que eu quero fazer é ajustar. Eu vou colocar a URL separada por um certo texto, depois o conteúdo e depois uma nova linha. E tem que colocar mais um, que eu não quero deixar de exibir o que já estava lá na tela, eu não quero perder. Então, histórico.texto. Então aqui eu vou colocar uma R separada por espaço traço espaço, e aqui eu vou colocar um barra invertida N, que é a nova linha. Bom, da função exibir, essencialmente é isso. Em seguida, vamos de novo então programar o que acontece quando eu receber um texto da resposta da Arduino. Então, web1
ponto receber o texto. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser exibir, seja lá o que for que eu recebi. Então, vou receber o URL e o conteúdo, idêntico ao anterior. E da mesma forma que antes, eu vou olhar se o código de resposta é 200. Então, se o código da resposta for igual a 200, que é uma resposta ok. Se der tudo certo, eu mostro uma notificação dizendo que o notificador 1.mostrar alerta, e aí o texto dizendo que a mensagem foi enviada. Caso contrário, a mensagem não foi enviada. Erro enviando mensagem. E isso encerra também a programação do aplicativo.